Glória a Deus. Volta, Jesus. Volta logo, Jesus. Volta logo. Maranata, Maranata. Aleluia. Você está ansioso também pela volta do Senhor aí? Já está esperando por Ele? Já está sentindo? Está chegando o tempo, né, meus irmãos? Está chegando o tempo, né? Aleluia. Amém. Gostaria de falar algo que o Senhor pôs ao meu coração nesses dias. Os dias que nós estamos vivendo, na verdade, já faz tempo daquilo que o mundo vive, que são sinais. A mensagem de hoje é sinais dos tempos. Você, alguma vez na vida, você já passou um sinal de trânsito? Ou teve algum problema com algum agente de trânsito, transgrediu alguma coisa alguma vez? Parou numa blitz? Já parou isso? Outro dia eu aprendi algo nas redes sociais. Tem muita coisa ruim nas redes sociais, mas às vezes você aprende algumas coisas boas. E eu estava vendo alguém que estava indignado lá nas ocorrências da cidade, uma certa vez, porque ele estava ali falando aos quatro cantos que ele tinha levado uma multa por ter estacionado na própria garagem. E ele estava indignado, ele não aceitava aquilo e esbravejava, e todo mundo, às vezes, muita gente concordava com ele, e falava indignado que ele parou rapidinho para pegar alguém, e enquanto ele ficou lá alguns poucos minutos, ele recebeu uma multa. E de repente entrou um oficial, um policial, né? Entrou nas redes sociais e escreveu assim: meu senhor, se o senhor estivesse na sua casa e alguém estivesse doente e o senhor precisasse rapidamente sair com o seu carro, abrir o portão da sua garagem e sair rapidamente com o seu carro e descobrisse que tem um carro parado na sua garagem, o senhor ligaria para quem? 190? Ele disse, claro. Então a gente viria aqui fazer a ocorrência e iria multar o carro que estava aqui, não é? Ele disse, é. Ele falou, pois bem, quando eu passei em frente da sua casa, eu não sabia de quem era aquele carro parado, em frente àquela casa. E a minha posição diante da lei de trânsito era multá-lo, para que alguém como essa que eu descrevi para o senhor não pudesse ser punido, não pudesse ser impedido de sair de casa porque tinha um carro parado na garagem. Ele diz, ninguém, nem o próprio dono pode parar o carro na própria garagem, na frente da garagem, estacionar para fora, porque o policial não tem obrigação de saber de quem é aquele carro parado. O policial não pode parar numa casa e bater palmas e dizer, esse é o seu carro. E foi algo que eu aprendi naquele dia, que nem na sua própria garagem você poderia estacionar o seu carro. Isso são leis do trânsito. Os sinais do trânsito são assim também para a gente, para nos guardar. Eu sempre falo, às vezes eu estou em algum lugar, ou que eu estou dirigindo, e de repente a gente está ali pronto a chegar no lugar, de repente vem os sinais vermelhos, e você fica ali, puxa vida, né? Justo o sinal agora. Mas toda vez que eu estou no sinal vermelho, eu sempre lembro que é a alegria daquele pedestre que está na esquina, que estava esperando dar o amarelo de atenção, para entrar o verde, para que ele pudesse passar. É assim que são os sinais. Os sinais são para proteger a gente, são para cuidar da gente. E era sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite. Eu gostaria de ler um texto aqui. Vamos pegar lá o texto. Apocalipse, capítulo 6. Apocalipse, capítulo 6, do verso 1 em diante. Olha o que diz aí. E havendo o cordeiro aberto dos selos, olhei e ouvi um dos quatro animais, que dizia como em voz de trovão, vem e vê. E olhei e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem e vê. E olhei e eis que um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz que no meio dos quatro animais dizia, uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho.
E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome de Morte, e trazia o inferno consigo que o seguia. E foi-lhe dado poder para tirar e matar a quarta parte de toda a terra, a espada, e com fome, e com peste, e com feras da terra. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que foram mortos por amor da palavra de Deus, e por amor do testemunho daqueles que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vinga o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra? E a cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande temor em toda a terra, e o sol se tornou escuro como um saco de cilício, e a lua tornou-se como em sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um forte vento. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, todos os servos e livres, se escondiam nas cavernas, nas rochas e nas montanhas. E dizia aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Amém? Como eu disse para você, esses são os sinais. Na verdade, a Bíblia nos conta que no final dos tempos, Deus derramaria da sua ira, como forma de julgamento sobre toda a humanidade pelos seus pecados, como se fosse para dar um último chamado de volta ao arrependimento a toda a humanidade, para que voltasse e adorasse ao Senhor. E esse texto que eu acabei de ler menciona exatamente isso no livro de Apocalipse. Apocalipse quer dizer revelação, coisas reveladas. Os primeiros 5 capítulos de Apocalipse, esse é o capítulo 6. O primeiro capítulo, 5 capítulos de Apocalipse, fala do Senhor na glória, cuidando da sua igreja, das igrejas todas, Ele cuidando, exortando, salvando. E logo aparecem as 7 cartas ali das igrejas, e nelas estão transcritas aquilo que cada igreja diante dos homens acham que são, né? E aquilo exatamente que Cristo acha dessas igrejas. Logo ali no capítulo 4 e no capítulo 5, está Cristo glorificado entre os seres viventes, e todo o universo glorifica o nome daquele que está sentado sobre o trono. E a Bíblia menciona que o Cordeiro chega e tem um livro da história da vida nas mãos. E o livro está selado. E há um choro nos céus, porque ninguém pode, quem é esse que pode abrir os livros? O livro está selado. E a Bíblia diz que eis aí o Cordeiro. Ele sim, foi morto e venceu. E ele pode abrir o selo dos livros. E foi exatamente isso que eu descrevi para você no capítulo 6. Ele então, o Cordeiro, então, ele tem poder para abrir os livros. E esse texto do capítulo 6 fala do juízo de Deus, de um tempo muito difícil que vai vir sobre a nossa terra. E ele fala sobre cavaleiros, ele fala sobre trombetas, ele fala sobre selos, ele fala sobre juízo. E era exatamente isso que eu gostaria de aprender contigo aqui. Primeiro sinal que eu aprendo aqui nesse texto, o verso 1 e 2 fala que havia um cavalo branco, sobre ele a quem estava montado tinha uma coroa, e nas suas mãos tinha um arco. O que quer dizer esse cavalo branco para nós? Que sinal é esse nesses tempos para nós? Coroa fala de vitória, coroa é sinal de você ganhar algo. O arco fala de uma arma de guerra de longo alcance. Algumas pessoas, quando olham esse texto, não existe um consenso nos estudiosos acerca desse primeiro verso, primeiro e segundo verso, porque alguns olham esse texto e acham que esse que veio vencendo para vencer, como diz o texto, alguns chegam a acreditar que é o próprio Messias. Mas não poderia muito bem ser o Messias, porque ele era o único digno de abrir o selo, e o primeiro selo que ele abriria já sairia ele mesmo. Um pouco estranho, porque a Bíblia não menciona
que esse cordeiro, ele está aqui no início, onde tem guerras e terremotos de festa. A Bíblia menciona do cordeiro no final da história. Eu gostaria de ir lá com você. O pessoal vai estar pondo para você aqui, no capítulo 19 de Apocalipse, ele fala realmente do Messias e do cordeiro, montado sim, num cavalo branco. Vamos ver as diferenças que tem. Capítulo 19, verso 11, olha o que diz aí. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga a peleja com justiça. Seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia diademas. Tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E ele estava vestido de veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é Palavra de Deus. E seguiu no exército que há nos céus, cavalos brancos vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele a regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, o do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. Você viu aí a diferença? No capítulo 1 e 2, no verso 1 e 2 do capítulo 6 que eu mencionei, o primeiro texto, fala que ele chega vencedor para vencer. Ele chega com uma coroa e com um arco na mão. Mas aqui assentado sobre o cavalo branco, ele tem nome, ele chama Fiel e Verdadeiro. E ele tem várias diademas, não é só uma coroa. E ele aqui não leva um arco na mão, ele leva uma espada. A palavra de Deus sai da sua boca, aleluia. Ele não está sozinho, o exército dos céus, uma miríade do céu vem junto com ele. E ele tem a veste salpicada de sangue, e aqueles que vêm com ele estão vestidos de branco, e sobre ele vem para julgar a terra. Você viu a diferença? A única coisa semelhante desses dois textos é o cavalo branco. Você já notou? Uma das coisas que acontece sempre na Bíblia é simbologia. A Bíblia em Apocalipse tem muita simbologia. Tem sempre duas cidades, é Babilônia, Jerusalém. Fala da luz, outrora fala da lâmpada. E aqui falou daquele que vinha montado num cavalo branco. Quem seria então, se não é o Messias? Quem seria então? Aqui certamente, quem estava iniciando todo esse tempo de sinais era o anticristo. Como pode ter certeza, pastor? O anticristo ele vem exatamente assim. A Bíblia diz que quando o anticristo aparecesse, a Bíblia chama ele de um homem do engano. E quando ele aparecesse, ele queria exatamente se parecer com Cristo. Então por isso que ele chega vencedor para vencer. A vitória dele ainda não estava alcançada. Ele tinha uma coroa como se fosse rei, mas ainda não era, porque ele estava para vencer. Ele tinha um arco, mas não tinha lança. A sua vitória era limitada, o seu poder de convencimento era limitado, ele não tinha toda a força. Por isso a certeza de ser aqui exatamente aqui o anticristo. E pensando no cavalo branco, a semelhança que ele queria era passar isso mesmo para mim e para você. Quando ele aparecesse, quem poderia desconfiar de alguém com uma coroa sentado num cavalo branco? Qualquer um pensaria que é um bom moço. É exatamente assim que o anticristo vai aparecer na terra. Quando iniciar os sinais do tempo, ele vai aparecer como se fosse alguém sedutor. O anticristo não será um país, o anticristo não será uma instituição. O anticristo será exatamente uma pessoa, a personificação de Satanás. A Bíblia chama ele do homem do engano, aquele que traria uma falsa paz. É exatamente isso. Tudo nele é fake, tudo nele é falso. A única coisa que parece com o Messias do capítulo 19 é o cavalo branco, mas o resto nele tudo é fake. Ele traria uma falsa paz. Isso está escrito lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, eu gostaria de ler com você 1 Tessalonicenses. Olha o que diz aí, verso 3, olha o que diz aí. Pois quando disser haverá paz e segurança, e entre todos virá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Olha aí, está vendo? Quando vier paz na terra, o anticristo é um homem que vai vir poderoso. Ele vai conseguir seduzir as nações. Ele vai aparecer num momento de muita crise, e vai conseguir trazer a todos, atrair a atenção de todos. E quando alguém achar que está chegando a paz entre as nações, a paz em todo mundo, então virá a repentina destruição, que é descrito em todos esses cavaleiros que eu acabei de ler aqui no capítulo 6, que é descrito. Porque a certeza disso, pastor, a Bíblia menciona que Satanás, ele se transveste de anjo de luz,
para que se possa parecer anjo. É exatamente o que o anticristo faz. Ele vai chegar como um dominador. O arco que está na mão dele fala de uma arma de alcance. Ele vai conseguir alcançar algumas nações. Todas as nações serão atraídas por eles. Ele unificará os povos. Ele vai trazer o ecumenismo. Vai conseguir juntar todas as religiões. As pessoas vão começar a olhar aquilo. Ele vai seduzir as nações. Ele vai conseguir resolver problemas inimagináveis. Vai conseguir resolver os problemas entre os árabes e os judeus. Os árabes e os judeus vão conseguir por um pouco de tempo ficar juntos. Os árabes vão realmente reconhecer Israel como a capital de Jerusalém. E ali vai ser reconstruído o templo daquele que nós estávamos cantando. Volta, Senhor, o templo está pronto. O templo de Salomão, que foi construído lá atrás no Antigo Testamento, foi destruído, depois reconstruído novamente por Zorobabel. E depois ele está para ser construído no final dos tempos agora, como cumprimento das profecias. E o anticristo vai conseguir juntar a todos. A Bíblia menciona quem é esse, como esse anticristo vai aparecer. 2 Tessalonicenses, nós estamos primeiro agora. 2 Tessalonicenses, fala quem ele é, como ele é. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso do 1 a 10. Ora, irmãos, acerca da vinda do nosso Senhor, pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como nós, que o dia do Senhor Cristo está perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou que lhe adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer a Deus. Olha aí, irmãos, olha exatamente como ele vai vir. Como eu disse para você, vai vir um tempo de apostasia. Não vos lembrais dessas coisas que vos dizia enquanto ainda estava convosco, Paulo falava. E agora vós sabeis que o que detém, para que o próprio tempo seja manifestado, aquele que detém a igreja ainda, é o Espírito Santo que detém de o homem chegar. Porque já é o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que no meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará por um assopro da sua boca, e aniquilará como esplendor da sua vinda. A este cuja vinda, segundo a eficácia, é Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio de mentira, e com todo engano de justiça, para os que perecem, porque não os receberam o amor da verdade, para se salvarem. Está vendo aí, meus irmãos? Isso aí descreve exatamente como é o anticristo, como ele vai vir. Ele vai vir como se parecendo Deus. E ele vai procurar todos aqueles que têm ele como Deus, aqueles que o adoram. Vão perseguir a igreja. Já está acontecendo a perseguição. Aqui no Brasil, lá em Pernambuco, já foi, nossos irmãos estão pedindo oração, porque já foi impedido os cultos. Eles já não estão podendo fazer culto como nós. Já há perseguição no mundo, na Coreia, nos países. Ali em volta, dos países da igreja perseguida, já há uma perseguição há muito tempo. A Bíblia fala que esse espírito do anticristo já está aqui entre nós. Esse espírito do anticristo já está há muito tempo entre nós. Isso está escrito também em 1 João. 1 João. A gente vai ler bastante versos hoje. Eu vou decorrer desses cavalos. 1 João. Capítulo 2, 18. Olha o que diz: filhinhos, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo, pois onde o conhecemos que já é a última hora. Ou seja, muitas pessoas nos dias de hoje têm se colocado como anticristo. Lembra que eu disse que ele virá como um homem? Sim, no final ele vai vir como um homem. Mas esse espírito do anticristo já está na terra, que se opõe a tudo que se chama Deus. Querem fechar as igrejas de qualquer forma, querem escalar a palavra de Deus. Na China, nesses tempos de pandemia, ele já impediu que a Amazon mandasse Bíblia. Nesse tempo de quarentena, com as pessoas estavam lá querendo ler alguma coisa, não podiam ir nas igrejas. Um lugar ditador, um lugar comunista, um lugar onde os valores dessa mesa e uma pessoa têm o mesmo valor. O comunismo, ele não tem noção de valor como eu e você. O comunismo, ele acha que essa mesa aqui e uma pessoa é a mesma coisa, porque eles não têm essa dó, esse coração que a gente tem de amor pelas pessoas. E as pessoas sofrendo lá na China não podiam ler um livro, uma literatura cristã. Essa perseguição já existe há muito tempo. O espírito do anticristo já está envolvido em tudo que se chama Deus.
percorrendo a cidade. Tem outro verso aí, 1 João capítulo 4, onde nós estávamos nesse capítulo 4, verso do 2 a 3, olha que fala aí, falando do anticristo ainda. Diz assim: nisso conhecereis o Espírito de Deus. Do todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. Olha aí, irmãos, esse espírito já está no mundo. As pessoas se opõem, as pessoas andam com uma revista pornográfica debaixo do braço, mas não tem coragem de andar com uma Bíblia, tem vergonha de abrir a Bíblia em qualquer lugar. Esse espírito da apostasia já está. O tempo de apostasia, o cavalo branco fala do anticristo chegando, fala de fato da apostasia, da cegueira espiritual. As pessoas seriam crentes mornos, não daria mais valor à palavra. Hoje em dia as pessoas dão mais valor à palavra de um político do que da palavra de Deus. O medo foi cerceado em todo mundo, as pessoas se recolheram de medo. Nós sabemos que existe o vírus aí fora, como tantos outros veio. Eu não estou falando essa palavra aqui com medo da pandemia. Nós devemos o quê? Ter prudência. Eu não estou falando essa palavra para pegar um pedaço da história para levar você a temer. Mas eu estou falando como um sinal amarelo de alerta. Muitas outras epidemias já vieram no mundo. A peste bubônica, a peste negra, a varíola, matou milhares, algumas matou milhões de pessoas. Eu ouvi dizer até que, se eu não me engano, a varíola matou quase 1 bilhão de pessoas quando ela chegou. Porque tinha muito pouco recurso naquela época, pouco conhecimento, pouco estudo naquela época. E matou milhares de pessoas. A AIDS mesmo matou muita gente. Em todo o tempo sempre teve peste, sempre teve guerra, fome. Mas eu estou falando dos sinais, porque a Bíblia já fala há muito tempo dos sinais, que os cavaleiros do Apocalipse estariam preparados para chegar à história. Esse tempo é conhecido como o tempo da sedução. Mateus fala disso. Mateus fala exatamente do tempo da apostasia que estamos prestes a viver. Mateus 24, olha o que diz aí. Mateus 24, do 4 a 5, olha o que diz aí. E Jesus respondendo disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Olha o verso 23 a 26, olha, irmão, seguindo aí, 23 a 26. Então se alguém vos disser, eis que o Cristo está ali ou aqui, não deis crédito, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganaria até os escolhidos. Eis que vos tenho posto e predito. Portanto, se vos disserem, eis que ali está no deserto, não saiais. Eis que ele está ali no interior da casa, não acrediteis. Irmãos, esse é chamado o tempo da sedução. Ele vai ser um homem que vai seduzir as nações. O anticristo vai conseguir convencer a todos, vai conseguir unificar a todos, atrair a atenção de todos. Vai usar a internet, a televisão, toda sorte de coisas, vai atrair as pessoas. É conhecido como o tempo da sedução da ciência. Diz o versículo que por se aumentar a ciência, o amor de muitos se esfriará. É chegado esse tempo, é chegado esse tempo. Nunca se viu tanta gente dando voz à ciência como nos dias de hoje. Nós como cristãos, nós não negamos a ciência, mas nós não damos mais voz à ciência do que à onisciência do Deus Todo-Poderoso. Existe alguém que comanda todas essas coisas. Aquele que abriu o selo tinha o livro da história da vida na mão. Esse mundo não está à deriva. Nós não estamos na mão dos políticos desse mundo. Nós não estamos na mão da OMS, da ONU. Nós não estamos na mão desses homens. Nós estamos na mão daquele que segurava o livro da história da vida na mão e era digno de abrir os selos. E abriu os selos e viu que o espírito do anticristo entraria no mundo. Será que esse tempo está próximo? Quem pode dizer? A Bíblia menciona que logo em seguida sai um segundo cavalo. Vamos lá no texto de Apocalipse. Segundo cavalo sai, verso 3 e 4. E havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Você viu aí o poder desse segundo cavaleiro? Se o primeiro é o anticristo, que vem querendo parecer a Deus, e vem trazendo apostasia, frieza, espalhando o engano, esse segundo cavalo, quem seria? Quem seria esse segundo cavalo vermelho? Foi-lhe dado o poder de tirar a paz de toda a terra. Será que se fosse Jesus, o Messias, nos versos 1 e 2,
alguém poderia tirar a paz que o Messias traria? Jamais. Por isso essa é uma prova maior ainda do que aquele primeiro versículo 1 e 2. Não era o Messias, era o inimigo tentando se passar por Messias. Ele vai parecer o Messias. Existem igrejas pregando o evangelho como se fosse de luz, mas são evangelhos de engano, evangelho só que acarinha o coração, fala somente de coisas boas, só fala do homem, é filtrado, focado no homem, não fala da palavra, não fala da volta de Jesus, não fala contra o pecado. Mas a Bíblia menciona que os sinais viriam. A Bíblia menciona que o segundo cavaleiro chegou e ele tinha um cavalo vermelho. É um tempo de juízo. O vermelho desse cavalo fala de um tempo de guerra. E levantará nações contra nações. E haverá guerra. Vai ser o início aí logo da tribulação. Algumas pessoas acham que a igreja não vai estar aqui na hora da tribulação, mas nós aqui cremos que nós vamos pegar um pedaço da tribulação. E vai se iniciar um tempo de muito juízo sobre a terra. Um tempo do qual nunca houve na terra. E vai ser tirado a paz. Vai começar a tirar a paz. As pessoas vão ficar conturbadas. A Bíblia fala que as pessoas estarão enlouquecidas. A espada que ele traz na mão e a cor vermelha desse cavalo fala de luta armada. Fala de luta de homem a homem. O vermelho fala de sangue, de violência. Foi-lhe dado o poder, a Bíblia fala, de tirar a paz, para que se matassem uns aos outros. Foi-lhe dado uma espada, jogando um contra o outro. Esse é o tempo. O Mateus 24 também fala desse tempo. Mateus 24 fala exatamente desse tempo. Nós vamos sempre seguindo Apocalipse e Mateus, como não tem como estudar escatologia sem se lembrar, sem tocar em Mateus. Mateus 24 fala exatamente a mesma coisa. Olha o que diz aí. Mateus 24, do 6 a 7. Diz assim: e ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai-vos, não vos assustei, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Olha aí, irmãos. Nação contra nação, tempos de guerra, fome e pestes em toda a terra. Não é o tempo que está próximo. Ninguém pode afirmar que esse é o tempo, mas também ninguém pode dizer que não está próximo, porque a Bíblia diz que os sinais chegariam. Alguns diziam: pastor, mas a Bíblia diz que ninguém sabe nem o dia nem a hora. Isso é verdade, a Bíblia diz assim: o dia e a hora ninguém sabe, mas os tempos a gente pode saber. O próprio Jesus disse: olha, se vocês olhando para os tempos, saber quando vai chover, quando vai fazer frio, se você pode semear ou colher, e não sabeis a que hora há de vir o Filho do Homem. Irmãos, os sinais, ele falava desde aquele tempo. Os sinais são para os nossos dias hoje. Estejam alerta, igreja de Jesus. Estejam alerta. Esse cavalo vermelho trazia guerra, nações contra nações. Vai haver um tempo onde as nações começarão a brigar umas com as outras. Já existe tempo de guerra, mas está muito perto, onde as nações estão querendo brigar uma com a outra. Esses dias eu vendo nas redes sociais, eu vi um grupo, se eu não me engano foi no Havaí. Eles estavam tentando passar alguns dias tranquilos, querendo viver a natureza. Levaram um pouco de comida, estavam prontos a chegar lá e cada um dividir com o outro. Ia viver realmente ali uns dias, marcar alguns dias para viver ele um com o outro, comendo do que o outro tinha. Mas não esperava que chegava a pandemia. Você pode procurar nas redes sociais. Chegou a pandemia, ninguém deixou eles voltar mais novamente de voo para os seus lares. E eles tiveram que ficar nessa ilha. E na ilha, sabe o que aconteceu? A comida começou a acabar. E eles começaram a brigar um com os outros. Em pouco tempo, aqueles que estavam prontos a viver, repartindo um com os outros, já deixou o ódio crescer no coração. E já havia briga e guerra no lugar, pessoas poucas. É exatamente isso o pano de fundo da volta de Jesus. Nações brigando, sangue por todo lado. A Bíblia menciona no Apocalipse o próximo cavalo, depois do cavalo branco, que é o anticristo. A Bíblia menciona o segundo cavalo, o cavalo vermelho. E a Bíblia menciona no versos 5 e 6 um outro cavalo. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. E olheis que eis um cavalo preto, e que sobre ele estava assentado, tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Olha aí, irmãos, quem seria esse cavalo preto? Se o anticristo vem no cavalo branco, chega às guerras no cavalo vermelho, quem seria esse cavalo preto? Esse cavalo preto é a fome. A fome vai abater sobre toda a terra. Aqui mostrava a ele que tinha uma balança na mão. Os preços das comidas serão altíssimos quando chegar esse tempo. A balança fala de negociações injustas. As pessoas
vão querer comprar algo, mas o poder de compra delas não vai dar para comprar tudo o que quer. Vai ter dificuldade as pessoas para sustentar a própria família. Vai ter um tempo de muita fome sobre a terra. As pessoas estarão amedrontadas. Sabe o que vai ser o subproduto do outro cavalo da guerra? Sabe qual que é o subproduto? A fome. Depois de uma devastação, de uma guerra, o que sobra? Fome. As pessoas morrendo de fome. Já no Brasil já tem muita gente. Já tinha gente aqui que passava fome abaixo da linha da pobreza. Mas muita gente passando fome. O subproduto da guerra é como o Kim Jong-un lá na Coreia, que ninguém sabe se ele está morto ou está vivo, esse homem. Ninguém deseja a morte dele, mas ninguém sabe. Porque lá, ditador como é, ninguém nem tem informação. Mas gasta o tempo todo, gasta milhões e milhões construindo aviões, comprando armas, construindo ogivas nucleares para se preparar para a guerra. O dinheiro daria para matar a fome do mundo. Se preparando para uma guerra, e um vírus consegue pôr todo mundo no chão, de joelho. Esse é o final dos tempos. Esse é o tempo que a Bíblia fala, que nós mencionamos lá em Mateus, que fala da fome. Vai virar peste e fome. Vai haver uma crise econômica do qual nunca viu na história. E vão querer procurar de alguma forma que seja formada uma nova ordem mundial. Porque eles já perceberam que desde o tempo dos patriarcas, tentaram ajustar as pessoas em clãs, patriarquismo. Depois veio o imperialismo, o tempo dos reis. E chegou até nossos tempos, presidencialismo. Não todos os países, tem alguns países ainda que tem rainhas e reis, mas a maioria, a democracia. E o pessoal já está vendo que não está dando certo. Já está vendo que de alguma forma não tem como mais alguém responder. A ONU não consegue controlar os países, a OMS não consegue ditar as regras para todos. Eles estão vendo que está um caos, e alguém vai sugerir que há uma nova ordem mundial. Todo mundo vai ter que organizar o mundo. Chega o pano de fundo para a volta do Senhor Jesus. Uma só moeda, uma só voz, uma só condução. Você sabia que isso está muito mais perto do que a gente imagina? Eu vi uma reportagem, eu vou passar para você, fica atento agora. Uma reportagem de um vídeo que fala do biochip. Esse aí vai falar do microchip, mas tem uma reportagem que fala do biochip. Vamos ouvir essa aí. É uma reportagem que ela está legendada. Ela lá na Austrália. Foi feita acho que mais de uma semana, no tempo do Covid. Esteja preparado, veja aí, veja exatamente como está aí. Vai falar desse tempo onde as pessoas A rebellion in the heart of the city. As a woman is led into a police van, an enraged supporter lashes out, punching an officer before being dragged to the ground. Followers screaming for his release. He was one of 10 demonstrators arrested on the steps of Parliament for breaching social distancing restrictions. 3 protesters will be charged with assaulting a police officer, as one member was taken to hospital with a rib injury. The crowd of about 300 demonstrating against Victoria's partial coronavirus shutdown and the rollout of 5G. We're born with freedoms, and you will not take them off us. Taking aim at mandatory vaccinations and the COVID-19 app. They want a multipliable microchip of humans. We are here to ask questions and have them answered because things don't make sense. Thanos Panayides, one of 2 organisers arrested at the lunchtime gathering, which attracted visitors from hundreds of kilometres away. What virus are they going to spread? There is no virus out there they're going to spread. I do not want anybody watching and tracking and listening to me breathe. I want transparency from the government. We want to know why 5G towers that haven't had safety studies done, probably industry studies have been going up without the people's consent. But the chief medical officer says there is nothing. Você viu aí, rapidamente, se você conseguiu prestar atenção na legenda, eles gritavam: a nossa liberdade não vai ser cerceada. Estavam obrigando, o governo daquele lugar na Austrália, estava obrigando as pessoas a usarem aquele chip, que já foi testado, o chip.
Isso já é um estudo de muito tempo, não de agora, mas estão testando agora, de alguma forma, em tempo de pandemia, tentar controlar as pessoas. Nesse chip que eles usaram lá atrás, era para saber se a pessoa estava doente, era para a pessoa não usar mais documento, mas já há um preparo. Eu não sou adepto daqueles que ficam falando do chip, do 666, eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo dessas loucuras, dessas sandices que algumas pessoas falam. Eu estou dizendo que está preparado um tempo onde as pessoas serão governadas por uma única voz. E tem sim como preparar e governar as pessoas. Já está chegando, você está vendo aí? Mas a Bíblia menciona nesse cavalo, quando o cavalo preto está chegando, a Bíblia menciona algo muito interessante no próximo tempo, né? A Bíblia diz aí, do próximo cavalo, olha o que a Bíblia diz. Em Apocalipse. No verso que a gente estava mesmo, Apocalipse capítulo 6, antes do próximo cavalo, Apocalipse capítulo 6, verso 6, olha o que diz aí. Enquanto o cavalo está com aquela medida na mão, enquanto o cavalo está com aquela balança na mão, ele diz assim, ó, e não danifiqueis o vinho e o azeite. Aleluia! Sabe o que simboliza o azeite e o vinho? Não danifiqueis a minha igreja. Vai acontecer de espalhar em todas as nações. Vão começar a perseguição. Vai ter guerra, nação contra nação. Vai ter fome. Mas ele diz, não toqueis na minha igreja. Guarda a minha igreja. Aqueles que estão com o Espírito Santo, aqueles que estão buscando a Deus, aqueles que estão em oração, lendo a palavra, é dada uma ordem, olha, não toca, não danifiqueis o azeite e o vinho. O vinho fala da aliança. Não toca naqueles que têm a nova aliança comigo. Não toca naqueles que têm pacto comigo, não toca naqueles que têm nova vida. Existe graça em meio a toda essa história de destruição. O Senhor vai poupar a mim e a você que crê no nome do Senhor Jesus. Existe uma mão poderosa que guarda a mim e a você. Depois o cavalo branco vinha com o anticristo, o cavalo vermelho vinha com guerra sobre a terra, o cavalo preto vinha com fome e devastar a terra e ter uma unificação geral, uma nova ordem mundial. A Bíblia menciona o outro cavalo, o cavalo amarelo, olha o que diz no texto aí, versos 7 e 8. E eis que, havendo aberto o quarto selo, ouvi uma voz de um animal que dizia, vem ver. E olhei e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com peste, com as feras da terra. Olha aí, irmãos, vai ser um tempo triste. Esse cavalo, ele mesmo traz o próprio nome. Não precisa nem de exegese aqui. Aqui ele mesmo traz o nome. Sobre ele está a morte. Em outros versos diz que ele traz as sepulturas com ele, traz o inferno com ele. Vai ser um tempo devastador. Vai ser um tempo, a palidez, o amarelo dele fala da palidez dos cadáveres. Espalharão morte sobre a terra. A Bíblia fala que deu para ele poder de matar toda a parte da terra. Deu a ele poder de matar uma grande parte da terra. Lucas capítulo 21, verso 11, fala exatamente desses tempos que nós temos vivido. Lucas capítulo 21, verso 11, fala disso que nós temos falado. Olha o que diz aí. Olha o que diz aí. E haverá vários lugares, grandes terremotos, fomes, epidemias. Haverá também coisas espantosas, grandes e sinais nos céus. Está vendo aí, irmãos? Vai haver pestes, fomes, epidemias, doenças sobre toda a terra. Vai se espalhar cada vez mais. E vai haver um tempo onde as pessoas, por causa da fome, por causa da guerra, vão matar uns aos outros, aquilo que a guerra, a fome não matar. Esse tempo aqui de morte vai matar as pessoas que ficarem aqui. Muitas poucas pessoas sobrarão. Eu não estou dando aqui o retrato do caos, eu estou dando um retrato para você do final do tempo. Aqui falou que vai dar liberdade às feras dos campos para que possam matar as pessoas. Sabe o que vai acontecer? Não vai ter comida nem para os animais. Os animais vão começar a investir nos seres humanos. Que tempo difícil que vai vir sobre a terra. A história de Apocalipse continua. Depois dos quatro cavaleiros é aberto mais um selo. Olha o que diz aí no verso 9. Mais um selo é aberto. E havendo aberto o quinto selo, vis debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor à palavra de Deus e por amor ao testemunho que deram, e clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro, santo, dominador, não julgas e vinga o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra? E cada um foi dado a comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, seus irmãos, que havia de ser mortos como eles foram.
Sabe o que são aqui, irmão? Vai vir um tempo de perseguição. Vai haver um tempo, e esse é o tempo do arrebatamento da igreja. Esse vai ser o tempo do arrebatamento. Enquanto a igreja está sendo contida, enquanto a igreja vai conter o tempo do avanço. Mas a Bíblia diz, a Bíblia menciona que esse é o tempo que vai vir sobre a terra. Um tempo de perseguição. Um tempo de perseguição sobre as pessoas, sobre a igreja. Um tempo muito difícil. As pessoas vão querer fechar os cultos, como já estamos vendo por aí. Aqui na história a Bíblia menciona que os mártires, a voz dos mártires clamava debaixo do altar. Isso é na verdade é algo metafórico, porque eles não podiam falar exatamente, mas clamava a voz daqueles que morreram antes de nós, morreram levando a palavra, homens que morreram, foram torturados, homens que foram torturados em todos os lugares do mundo, em todas as eras da história, homens que morreram em todo o tempo. A voz deles clamava: até quando, Senhor, não vai vir o tempo do julgamento? E saiu uma voz que falava: espere um pouco mais, porque muitos dos seus irmãos ainda falta morrer por esse mesmo evangelho. Vai ser um tempo onde pessoas serão mortas por amor à pregação do evangelho. Vai ser um tempo onde as pessoas vão querer fechar as igrejas. Vai ser um tempo onde as pessoas vão chegar e vão tentar fechar a boca de todos. Vai ser um tempo onde você não vai poder caminhar livremente com a palavra. Um tempo de perseguição. A Bíblia diz que exatamente nesse tempo o Senhor vai tirar a sua igreja. Está escrito lá em Daniel, que na metade dessas semanas todas, Daniel, capítulo 9, 27, porque todas as profecias passam por Daniel, Ezequiel, Joel. Daniel capítulo 9, verso 27, olha o que diz aí. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício, e a oferta de manjares, e sobre a asa as abominações virá o assolador. E isso então a consumação, até que tenha determinado e derramado sobre todos a assolação. Aí as 7 semanas fala de 7 anos que vai passar. Os 7 anos que vai vir em meio a o anticristo chegando, as guerras, a fome, as pestes, a morte. E a hora que chegar o tempo da perseguição, no meio dessas semanas, nos 3 anos e meio. Por isso a igreja vai estar aqui na metade desses 7 anos. Ninguém sabe quando esses 7 anos vai começar. Ou se os cavaleiros de Apocalipse já estão espalhados já pelo mundo. Ninguém sabe. Alguém pode dizer: olha, não é agora, mas quem pode afirmar? Ninguém sabe o dia nem a hora. Eu não posso falar que é agora, mas não há ninguém também que possa não falar que não seja agora. Por isso a Bíblia diz para eu e você estar atento. Porque nesse tempo da perseguição, na metade dessa semana, a igreja será tirada. Como num abrir e fechar de olhos, a Bíblia diz que o Senhor vai nos levar para sempre para os ares. Aonde você vai estar quando o Senhor chamar eu e você? A Bíblia fala que naquele tempo vai chegar o arrebatamento. A Bíblia menciona exatamente assim: estarão 2 numa cama, um será tirado, outro será deixado. Estarão 2 no campo, um será tomado, outro será deixado. Estarão 2 no moinho, um será tomado, outro será deixado. 2 numa cama fala da família. Como que você está com a sua família? Está tudo em paz, está tudo em paz, está tudo ok? Um será tomado, outro será deixado. Como que está o seu coração, os seus dias? Estarão 2 no campo. No campo fala do chamado, da missão, fala da sua vida espiritual. Um será tomado, outro será deixado. Como que está o seu chamado? Como que está aquilo que Deus colocou na sua mão, você tem levado? Como que está a sua vida espiritual? Um será tomado, o outro será deixado. Estarão 2 moendo no moinho. Um será tomado, outro será deixado. Moendo no moinho fala de trabalho, fala de vida profissional. Como que está a sua vida profissional? Como que está o seu trabalho em honestidade? Como que está os seus dias? Porque um será tomado, o outro será levado. Mas será também não um tempo só de tristeza, porque a igreja será arrebatada. Aqueles que creram, aqueles que não se dobraram, aqueles que não mancharam as suas vestes, mas continuaram com as vestes que o Senhor Jesus tinha dado para eles. A Bíblia diz que será um tempo de glória, e menciona exatamente isso. Sabe o que a Bíblia diz? Que eles, aqui no texto que eu li, falou assim que foi lhe dado uma veste branca a todos aqueles, se eles esperassem. Aleluia, estava esperando o tempo da glorificação. E a Bíblia diz que exatamente vai acontecer comigo e com você. No capítulo 7 de Apocalipse, aí no verso 9, no capítulo 7, no verso 9, diz exatamente que isso vai acontecer comigo e com você. Olha o que diz aí, ó. 7 e 9. Depois nós vamos pular para o 13 ao 17. Olha o que diz aí, olha que tempo maravilhoso. Depois dessas coisas olhei, e eis que vi uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas, e estavam diante do trono perante o Cordeiro, e trajavam vestes brancas e com palmas em suas mãos. O verso 13,
E um dos anciãos me falou, dizendo: quem é esse que estão de vestes brancas? Quem são eles e de onde vêm? E disse o Senhor: tu sabes. E ele disse: esses são os que vieram de grande tribulação, que lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro, porque estão diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem coisa alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro estará no meio e os apacentará e os servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus não impará dos seus olhos toda lágrima. Aleluia, aleluia. Está chegando o tempo, meu irmão, está chegando o tempo. Aguenta firme, está chegando o nosso Senhor, vem vindo. Segura firme. Vale a pena você segurar a palavra da vida na mão, vale a pena você acreditar na palavra. Hoje eu coloquei muitos versículos para que você visse, está na palavra de Deus. Nós devemos ouvir e lê-la. Hoje as pessoas não leem mais nos jornais nem a palavra renúncia se acha. Ninguém consegue renunciar a nada, ninguém abandona pecado. As igrejas estão amedrontadas, as igrejas são hedonistas. Muita grande maioria estão preocupados com o outro, estão preocupados só em agradar, em fazer um ambiente agradável. A palavra de Deus diz para a gente se preparar. A palavra de Deus diz para eu e você estar vestido com essa veste branca de santidade, esperando. O Apocalipse continua dizendo dos selos, e diz que depois das vozes dos mártires, depois da voz de justiça, a Bíblia diz que no verso 12, e diz assim: e havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor na terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíam sobre a terra, como quando a figueira lança de si os figos verdes, abalada como um forte vento. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e íron foram movidos do seu lugar. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, todos os servos e livres, esconderam-se em caverna. Irmão, está vendo aí, irmão? Vai haver um cataclisma no lugar. Vai haver algo que nunca houve. A lua vai se tornar em sangue, as estrelas cairão, as pessoas estarão amedrontadas depois do arrebatamento. Irmãos, imagina o que vai acontecer. Aviões sem pilotos, vai haver, os trânsitos vai ser tudo parado, as pessoas vão estar em agitação, motoristas serão tirados rapidamente daqueles carros, haverá acidentes em todo momento. Vai chegar esse tempo do sexto selo, e vai haver as trombetas, vão começar a tocar, porque logo depois dos selos abertos, chega o tempo das trombetas. Vai ser um tempo de sinais dos céus, vai ser um tempo de grandes julgamentos. Grandes e poderosos, reis, ricos, todos os imperiais serão julgados pelo Senhor. Aleluia, vai chegar o tempo da igreja. A Bíblia menciona no final desse texto, eu gostaria de deixar para você falando disso. A Bíblia menciona, terminando já, a Bíblia menciona lá em Mateus 24, 32. Porque Mateus 24 fala do princípio das dores, fala exatamente o que estava escrito aqui em Apocalipse. Jesus fala isso, depois João vê isso na ilha de Patmos. Em Mateus 24, verso 32, olha o que diz. Aleluia, aleluia. Se o pessoal quiser voltar aqui do louvor, logo nós vamos cantar de novo. Volta Jesus, volta Jesus. Mateus 24, 32, olha o que diz aí, ó. Aprendei, pois, essa parábola da figueira. Quando já vós estáis os ramos e se tornarem tenro, brotarem as folhas, sabei que está próximo o verão, não é? Igualmente, quando vir de todas essas coisas que eu acabei de ler para vocês, sabei que está próximo ali as portas. Aleluia, irmão. Como que vai acontecer? Os sinais, irmão. Os sinais. As trombetas talvez já estejam prontas para ser tocadas. Os anjos já estão lustrando as trombetas, pronto para tocar a última trombeta. Talvez os cavaleiros do Apocalipse já estão espalhados, pronto para saírem, ou talvez muitos deles já foram saídos. Muitos deles talvez já saíram. Quem pode falar que o anticristo não pode estar entre nós? Quem pode falar que as guerras não vão surgir já há poucos dias ou poucos meses? Quem pode falar? Se alguém não pode dizer, cravar que agora, alguém também não pode dizer que não está tão perto. E a Bíblia continua mencionando no verso 24, no capítulo 24, no verso 34, olha o que diz aí, ó.
E em verdade vos digo que não passará essa geração até que essas coisas aconteçam. Não era a geração de Jesus que estava falando. Alguém disse, Jesus estava falando daquela geração. Não, quando ouvides esses sinais que eu estou mencionando para você agora, não passará essa geração sem que eu e você vejam, irmão. Não espere para outra geração, meu irmão. Não espere por muito tempo. Jesus está às portas. A Bíblia fala que vai ser algo imprevisível, ou seja, ninguém pode prever o dia, a hora. Pode ser há pouco tempo, irmão. Pode ser daqui a alguns dias, alguns meses. Ninguém sabe o dia, a hora. E a Bíblia continua mencionando no verso 37, irmão. Olha o que diz o verso 37. O verso 36 diz, porém o dia, a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Verso 37, mas como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como foi nos dias anteriores o dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam. Você viu, irmão? E não perceberam, até que veio o dilúvio e o levou a todos. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Chegará sem ninguém esperar, meu irmão. Eis que o noivo está às portas. Eis que o noivo está saindo já. Eis que o noivo está chegando. Igreja, a Bíblia diz que ele vai vir com os seus santos anjos. Mas a Bíblia diz também que é um tempo de juízo, como eu li lá dos cavaleiros do Apocalipse. O verso 40 fala isso. Então estarão dois no campo, como eu li. Serão levados um, deixado o outro. Estarão dois moendo no moinho. Será levado um, deixado o outro. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora de vir o vosso Senhor. Irmãos, a Bíblia fala que é um tempo de juízo, e um tempo de vigiar, um tempo de alerta. Menciona no verso 24, por isso estáis apercebidos também, porque o Filho do Homem adivinha a hora que não saibais. Vamos estar prontos? Se Jesus voltasse essa noite, como estaria você? Se Jesus estivesse às portas, como estaria? Talvez depois de eu ler todas essas coisas, de falar dos cavaleiros do Apocalipse, talvez o seu coração ficou apertado. Talvez foi a primeira vez que você leu, você que parou na live aqui da igreja, foi a primeira vez que você leu, ao invés de você falar, pastor, mas eu fiquei tão agitado dentro de mim, meu Deus, está muito perto. Eu quero contar uma história para você, para terminar essa história aqui com o amor de Jesus. Porque Ele fez isso não para que nós fôssemos alarmistas, não para que a gente saísse falando aquilo que a Bíblia não fala, não marcando a data, falar o pastor falou que é amanhã. Não, é para que a gente esteja alerta. O sinal amarelo do trânsito já tocou, o sinal amarelo já deu, está prestes a tocar o sinal vermelho. Então esteja alerta. Tem uma história de um criminoso num estado, que ele, depois do crime que ele havia feito, ele não concordava com a sentença. E enquanto estava pronto para sair a sua sentença, ele resolveu escrever uma carta para o governador do estado, para que ele revisse a sentença dele. E ele escreveu e pediu que o governador olhasse por ele e pudesse interceder por ele e olhar aquela história. Passou-se muito tempo, aconteceu a sentença dele, ele foi preso, sentenciado. E depois de muito tempo preso, o governador resolveu olhar a carta e olhou e ficou comovido com a história daquele rapaz. Disse, olha, eu vou saber mesmo quem é esse rapaz, para ver se toda essa história que ele mandou eu rever, eu possa rever. E ele pegou o governador, falou ali com a polícia e saiu com a carta de soltura na mão dele. Mas antes ele ia até na cadeia para visitar esse moço, ele se vestiu de pastor. Ele colocou o clérigo ali, pastoral, vestiu, pegou uma Bíblia na mão e colocou a carta de soltura dentro da Bíblia. E chegou, a hora que chegou naquela cela, ele chegou com a Bíblia na mão, vestido de pastor. Aquele governador disse, ei rapaz, eu vim aqui falar contigo. O rapaz já estava revoltado porque estava preso. Diz, pregador, vai embora daqui. E cuspia nele, diz, some daqui, vai embora. Eu não quero essas falácias suas não. Ele diz, eu tenho algo muito importante para você, deixa eu falar contigo. Eu não quero te ouvir não, vai embora daqui, some daqui. E de tanto insistir o governador, que estava vestido de pastor, e o rapaz ridicularizaram, o governador foi embora. Agora o governador vai embora, chega ali o pessoal que cuida das portas ali, e o pessoal chega ali e fala, rapaz, como que você pode deixar uma oportunidade dessa e ir embora? Ele diz, eu não quero ver esses pregadores, não deixa vir mais esses pregadores falar não aqui. Ele diz, não era um pregador, aquele era o governador do estado, e a sua carta de soltura estava dentro daquela Bíblia. Enquanto ele falava isso, o homem correu na porta das grades e gritava, diz, governador, volta aqui, governador, volta. Mas já era tarde demais, o governador tinha ido embora. E aquele homem continuou sentenciado e foi até a morte. Aquele homem não morreu por causa dos erros, do pecado que ele fez. Aquele homem morreu por causa do perdão que ele recusou naquele dia. Você está entendendo?
Você não precisa morrer nos seus pecados. Depois de você ouvir essa história aqui, você não precisa ficar triste sentado aí, dizendo o que eu posso fazer agora. Jesus te oferece nessa noite o perdão. Jesus te oferece essa noite a sua carta de soltura. Ele já leu a sua carta, ele já escutou a sua oração. Diz: Deus, olha para mim. Ele escutou a sua oração e apareceu na sua frente, na live aqui da igreja, para dizer: ei, eu tenho algo para você aqui. Eu posso tirar você dessa cadeia, eu posso tirar você dessa prisão da sua alma que você enfrenta. Eu tenho perdão e paz para você. Antes do fim dos tempos, Jesus veio avisar eu e você que dá tempo de você se reconciliar com Ele. Você pode fazer isso onde você está. Vamos agradecer a Deus e orar. Você pode pedir perdão àquele que já falou contigo nessa noite. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós cremos na sua palavra, Senhor. Nós ansiamos pela sua volta, Senhor. O nosso coração, Pai, é uma alegria, Deus. Mas eu sei que milhares de pessoas, e talvez dezenas daquelas que me ouvem, talvez nunca ouviram isso e estão amedrontados até eu contar essa história. Até eu contar a história que o Senhor vai onde está a cadeia e traz perdão. Senhor, perdoa os pecados dele agora, Pai. Cada um que está enumerando os pecados, dizendo: Deus, me perdoa, Deus. Não me deixa eu perecer, Senhor. Não me deixa eu perecer. Não me deixa eu ser enganado com um cavalo branco, com o anticristo. Não deixa eu perecer nas guerras. Senhor, não permita que a gente passe fome. Senhor, guarda a sua igreja. Deixa eu fazer parte daqueles que são o seu vinho. Deixa eu fazer parte daqueles que são o seu azeite, cheio do teu Espírito Santo, Senhor. Deixa eu fazer parte do seu povo, Senhor. Deixa eu fazer parte daqueles que ficarão para sempre com o Senhor. Oh Jesus, Senhor, perdoa nossos pecados, Senhor. Que no tempo da tribulação eu possa estar no meio daqueles que serão arrebatados, levados para sempre nos ares com o Senhor. Aleluia, aleluia. Perdoa nossos pecados, nossas falhas, Senhor.